CBN Café com Política. Para o eleitor que costuma ficar meio perdido no meio de tantas promessas de governo esse ano, a comparação entre os adversários pode ficar um pouco mais fácil, porque tem menos candidatos na corrida eleitoral pelas prefeituras aqui da nossa região. Em Campinas, por exemplo, esse ano vão ser 9 candidatos a menos que nas eleições de 2020. A realidade nas eleições da região é essa, inclusive, tá? São menos candidatos do que no último pleito. Os números mostram que em Campinas eram 14 candidatos. Era um número excessivo até, inclusive. 14 candidatos. Agora são apenas 5. Em Limeira, 11 candidatos concorreram na última eleição. Agora são 4. Em Valinhos, os candidatos passaram de 11 para 5. Em Americana, eram 9 e agora são 3. Em Capivari, o número de candidatos caiu de 8 para 2. E em Piracicaba, a última eleição foi disputada por 12 candidatos. Agora são 8. Alguns fatores podem estar associados à diminuição no número de candidatos. Um deles é a criação das federações, que são diferentes das coligações políticas, que na prática as antigas coligações podiam unir partidos com um único objetivo, que era ganhar a eleição. Aí depois muitas se desfaziam. Ô Sandra, a federação, diferente das coligações, é um contrato de trabalhar junto, desses partidos atuarem juntos, não apenas durante as eleições, mas também no mandato. Ou seja, os partidos têm que ficar juntos por pelo menos 4 anos. Isso reduz o número de partidos e também reduz o número de oferta de candidatos nos processos eleitorais, especialmente agora em 2004 ou em 2024. Ou seja, partidos que poderiam ser concorrentes atualmente estão federados. E é sobre isso o comentário hoje do cientista político Bruno Silva, que não está presencial, ao vivo, mas mandou gravado aqui pra gente. Muito bom dia, Sandra, Felipe Pereira, claro, todos os nossos queridos ouvintes aí do CBN Campinas, né? Hoje eu trago como uma informação importante aqui, ainda dentro desse contexto que a gente vem analisando, discutindo, debatendo aqui nos últimos dias, sobre as eleições municipais, uma informação importante que tem sido veiculada, que diz respeito ao fato de que neste ano nós temos menos candidatos do que pelo menos nas últimas 3 eleições municipais, né? Então, são um pouco mais de 460 mil candidatos e candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeito, frente aos outros anos que, como nas últimas eleições, por exemplo, de 2020, nós ultrapassamos o 500 mil de candidaturas, né? E aí, obviamente, fica aquelas questões, a que se deve essa variação na quantidade de candidatos, né? Ou seja, por que diminuiu tanto assim quando comparado a anos anteriores? E aí tem algumas questões que são questões importantes da gente observar, que obviamente vai impactar nas escolhas diretas de quem está do outro lado, mas acima de tudo para a gente poder entender um pouco mais sobre esse jogo político entre os partidos, né? Devido às questões relacionadas, por exemplo, à cláusula de barreira, que é o desempenho mínimo que os partidos políticos têm que ter na eleição para a Câmara dos Deputados, a fim de que eles possam acessar recursos públicos importantes, como é o caso, por exemplo, dos recursos de tempo, né? O uso de tempo da TV, o uso de tempo do rádio agora nas propagandas eleitorais gratuitas, a quantidade de inserções de spots ao longo da programação, isso é impactado diretamente frente ao desempenho dos partidos para a Câmara dos Deputados em atingir ou não atingir a cláusula de barreira, né, que é uma cláusula que vem crescendo nos últimos anos desde o momento da sua implantação a nível nacional e que lá na frente até 2032, se não me falha a memória, ainda vai ter o seu impacto aí significativo. Então, por um lado, você teve uma redução na quantidade de partidos, porque muitos partidos acabaram ou se fundindo com outros, de alguma forma, e a gente tem observado esse processo mais contemporâneo de fusão dos partidos políticos. Alguns deles tentaram ensaiar já espécies de casamentos, vamos chamar assim, na forma das federações partidárias, e a gente está analisando e trazendo isso, inclusive os impactos, por exemplo, locais em Campinas, que foi um dos desafios quando a gente falava do processo de construção da candidatura lá atrás, no início do Rafa Zimbaldi, as negociações, né, envolvendo ali o partido político, o PSDB que queria uma coisa, Cidadania que queria outra, mas por estar na forma da federação partidária, isso impactava diretamente ali, porque o partido tem que atuar como um só, né? Atua como um único. Então, esses fatores são fatores, por exemplo, que têm levado a uma diminuição na quantidade de partidos políticos. Além disso, nesse ano, no caso das eleições para vereador, por exemplo, cada partido só pôde lançar o total de vagas em disputa mais um, né? Então, você pega, por exemplo, como Campinas 33, então quer dizer, 33 vereadores mais um, 34. Então, quer dizer, cada partido político pode lançar até 34 candidatos
a vereança, né? Então isso também vai, obviamente, impactar. Se a gente considerar que a gente está com 29 partidos políticos estruturados nacionalmente, e que nem todos também lançam candidatos, tem partidos que têm aquela via mais ideológica, vamos dizer assim, que não estão tão preocupados assim com o resultado das eleições, isso obviamente vai ter como resultado lá a disposição dos candidatos e candidatas para a preferência do eleitor. Então acho que essas são algumas questões importantes que a gente tem que observar. Isso tem, portanto, esse resultado ali na frente que vai ser uma oferta menor de candidatos. Isso forçou, de algum modo, os partidos, principalmente na campanha do Poder Legislativo, a tentar fazer um processo de seleção, onde nessa seleção você traz candidatos e candidatas que tenham um potencial eleitoral maior, né, ou seja, um potencial eleitoral mais significativo, a fim de você poder ter um desempenho mais satisfatório também. E associado a isso, a regra do desempenho individual, que tem que ter cada candidato, né, para poder se habilitar a sentar numa cadeira que o partido venha a ganhar no processo eleitoral, tem que ter pelo menos aí 10% do total de votos em relação ao quociente eleitoral. Então isso também é um fator importante, né? Você pega, no caso, uma cidade como Campinas, o quociente eleitoral é elevado, então o candidato individualmente tem que ter uma votação expressiva. Então, isso é um dado bem interessante, bem bacana, para a gente poder olhar mais uma vez de forma panorâmica para as eleições e entender o porquê, por exemplo, em Campinas e nas cidades da região, diminuiu a quantidade de candidatos à oferta, né? Ainda todo mundo está olhando e está falando, mas tem muito candidato, só que diminuiu bem mais do que era nas últimas eleições, tá certo? Hoje eu fico por aqui, amanhã a gente volta com mais informações. Um grande abraço, Sandra, Felipe Pereira e todos os nossos queridos ouvintes CBN Campinas. Valeu! Valeu, Bruno.